Quando nós deixamos de fazer algo que é preciso ser feito e empurramos com a barriga, ou não fazemos hoje aquilo que precisa ser feito hoje e deixamos para fazer amanhã, o que nós estamos fazendo é procrastinando. É o ato de procrastinar. Portanto, por que nós procrastinamos? Ou procrastinamos porque temos preguiça de fazer alguma coisa, ou procrastinamos porque no nosso julgamento haverá algo mais importante que ultrapasse a necessidade de avançar com aquilo que precisa ser feito, e esse mais importante pode não ser no que diz respeito à prioridade, pode ser porque no momento você acha que aquela situação pode ser deixada para depois. Agora, o que é a grande importância que nós vamos tocar nesse assunto da procrastinação, do início ao fim? É que quando você procrastina, você está deixando para amanhã, você está empurrando com a barriga aquilo que você pode trazer com mais velocidade. Por isso o título da live, se nós falamos de prosperidade, quando você procrastina as suas ações, você está dando vazão para que o seu ponto B, o seu ponto desejado, partindo do princípio que você está no ponto A e deseja chegar no ponto B, que é ser uma pessoa próspera, saber o passo a passo que pessoas fazem para atingir a prosperidade, viver em abundância em vez de viver em escassez, você precisa tomar atitude, tomar ação. Então não é fechar o olhinho todos os dias, meu Deus, por favor, joga a prosperidade na minha cabeça, joga a prosperidade na minha cabeça e ficar sentado. Não é assim que a banda toca, certo? Então, nós temos o ponto A, onde nós estamos, temos o ponto B, onde nós desejamos chegar, que é viver em prosperidade, viver em abundância, e nesse intervalo existe uma coisa chamada caminho. E esse caminho faz em determinado tempo. Tem pessoas que passam uma vida inteira fazendo o caminho da prosperidade. Eu não quero dizer com isso que quando nós chegamos ao ponto B de prosperidade, pronto, eu não vou mais brigar pela minha vida, eu não vou mais lutar pela minha vida, não. Até porque ser próspero é muito mais do que um ponto numeral. Você é próspero a partir do momento que atinge tantos amigos, tantos graus de felicidade com família, tanto X de dinheiro para ser próspero financeiramente. Nós já falamos sobre prosperidade aqui, não é? Prosperidade é algo muito além. Então, esse ponto B é simplesmente um ponto que poderá ser em qualquer ponto da nossa vida e extensível. Você poderá ser cada vez mais próspero, buscar cada vez mais. Mas entenda que são dois pontos distintos, A e B. E A e B separado por uma distância. E essa distância é percorrida. Não é? Ou seja, qualquer distância você faz percorrendo. O caminho se faz andando, é o que se costuma dizer, não é? Não adianta você ter um ponto A, ter um ponto B e achar que milagrosamente você vai ser teletransportado de um momento para o outro. E mais, nesse nosso planeta terreno, já falamos também sobre a questão do tempo, tudo tem o seu tempo e esse tempo leva de acordo com a ação que você toma. Agora, fora desse tempo, tem o seu tempo de vida, né? O seu tempo na sua jornada de vida. Então, como você administra cada pequeno tempo na sua vida, cada deslocação que você faz, né, do ponto A para o ponto B, dos vários pontos B que você tem na vida, que são vários propósitos na sua vida, você precisa entender que você tem um processo inicial quando você nasce, um processo final quando você deixa esse planeta, quando você deixa o seu corpo, quando você morre, e o seu propósito de vida deverá ser desenvolvido dentro desse espaço de tempo. Então, como é que você vai gerir esse tempo? Então, você tem um ponto A e um ponto B dentro desse tempo chamado vida. E quando você entende que para ir do A ao B, você precisa tomar atitude, tomar ação, você passa a entender de que se você não o fizer, você vai permanecer no ponto A. Aliás, nós falamos, acho que foi hoje de manhã, numa das lives, em que nós falamos que um dos pressupostos básicos da programação neurolinguística diz exatamente, se você não tomar outras atitudes,
os seus resultados serão sempre os mesmos. Ou seja, para você obter outros resultados na sua vida, você tem que ter outras atitudes. E isso, mais uma vez, a programação neurolinguística impulsionando ao fator ação, para que você saia do A e percorra o seu caminho para o ponto B. Agora, imagina que você, ao sair do A, empurre com a barriga, procrastine cada momento de escalagem nesse seu processo do ponto A ao ponto B. O que vai acontecer? Você está adiando o seu resultado. E quando nós falamos de prosperidade, cai-nos em cima o título dessa live, se é que você está adiando também a sua prosperidade. E quando eu falo adiar, nós temos que entender que nós estamos reduzindo o nosso tempo de trabalho. Você nasce aqui, morre aqui. Tem o seu período de vida, certo? A sua jornada é percorrida nesse espaço. E você tem esse tempo. Então, quando você procrastina, você está deixando para amanhã não só a sua ação, mas deixando para amanhã a sua vida. Desperdiçando tempo, desperdiçando vida. Então, você procrastina ação e procrastina vida. Tudo envolve vida, porque é o processo que limita o seu princípio e o seu fim. E tudo na sua jornada é feito dentro desse período. Então, procrastinar é uma atitude extremamente grave no que diz respeito à execução de tarefas, ao caminhar no seu percurso do ponto A ao ponto B. E o que faz uma pessoa procrastinar? Pergunta você. Aí pergunto eu a você. Presta atenção na sua vida se você é do tipo de que recebe uma missão dada, missão cumprida. Não é? Uma frase que costuma dizer para grandes lutadores, grandes vencedores, grandes heróis, missão dada, missão cumprida. Porque você recebe a missão e executa sem procrastinar. Primeira coisa que acontece quando nós procrastinamos é quando mentalmente não damos uma informação precisa para o nosso inconsciente no que diz respeito à data. Então, nós não estamos sendo claros o suficiente para nós mesmos, para o nosso inconsciente, de quando a coisa vai acontecer. Se eu tenho um compromisso é firmado por data. Mais do que isso até, firmado por hora. Então, se você não tem data marcada, não tem hora marcada, a tendência é você empurrar com a barriga. Por quê? Se você não tem data e não tem hora, você não tem compromisso. Não tendo compromisso, amanhã eu faço. Amanhã eu faço e o seu objetivo vai sendo empurrado para amanhã. E quando você vai empurrando o seu objetivo para amanhã, aqui está a sua vida, você vai empurrando o seu objetivo para amanhã, vai encurtando o seu tempo. Já falamos sobre a questão. Hoje, por exemplo, eu faço anos, como eu falei. Eu vou comemorar mais um ano de vida. Então, eu vou comemorar o fato de ter chegado aqui. Agora, entenda que eu tenho menos um ano no meu percurso. Então, se eu procrastinei até aqui, veja bem o que é que me resta para que eu faça alguma coisa da minha vida. Agora, não é para uma pessoa chegar e falar assim, Maurício, qual é a idade certa para eu ter consciência de que a procrastinação me fez mal e será que eu tenho tempo para voltar à atividade normal no que diz respeito à missão dada, missão cumprida? Você sabe muito bem que tempo todos nós temos e nem é da nossa parte definir essas datas, que é um dos mistérios do universo, né? Que é quando você cai aqui de paraquedas nesse planeta e quando você sai daqui desse planeta de foguete. Some. Né? Então, não está nas nossas mãos. Então, você tem sempre tempo enquanto a vida acontece. Então, essa treta, né? essa conversa de que eu já não tenho tempo para coisa, é um obstáculo que você cria. É uma realidade mentirosa em cima daquilo que você acredita
com base numa crença que você tem ou nas informações que você já trouxe ao longo da sua vida. Porque, no fundo, você só acredita em coisas que você ou vivenciou, ou presenciou, ou te informaram e você acreditou. E a gente não fato. Concorda que é um fato de que você não tem dia de nascer ou dia de morrer? E que não está nas suas mãos tomar essa decisão? Ah, Maurício, mas eu posso... Tem pessoas que se matam. Mas não é isso que eu estou falando, né? Isso chama-se, sabe o quê? Desistência. Ele desistiu. Aliás, eu comparo sempre a jogo, né? Porque o jogo é fácil de entender. Ah, vamos jogar uma partida de futebol ou um jogo qualquer que tem um juiz no meio que decide quando começa e decide quando acaba. E é esse juiz que dá o apito final. No caso do jogo, a gente até sabe quanto tempo dura. Mas se ele resolver, no futebol nem por isso, por exemplo, porque tem tempo marcado, mas tem o tempo que o juiz acha que entende que é para substituir o tempo que foi parado. É uma decisão do juiz. Você não sabe exatamente o tempo que você tem dentro daquele jogo. E como você não sabe, você tem que dar o máximo dentro da sua jornada, dentro do seu campo. E aí só tem uma forma de acabar com esse jogo, que é quando o juiz apita. E aí, meu filho, não há bola entrando no gol depois daquilo, porque não marca o gol. Não marca, acabou. Então, você só pode agir dentro desse espaço de tempo. Agora, imagina no caso do jogador, ele, tá lá o outro, passa para mim, peraí um instantinho, depois, aqui uma driblada e tal. Ou seja, ele está perdendo tempo. E no jogo, qualquer jogo, no desporto, isso é claro. Porque uma jogada, você corre contra o tempo. A vida, a gente não olha muito com esses olhos, exatamente para não ter aquela neurose de pressa de viver. A gente tem essa concepção de que a nossa vida a nós nunca acontece nada, não é? Quem dera, olha, viver 100, 200, 300 anos, era ótimo, a gente não sabe de nada disso. Não somos os juízes, não temos o apito na mão. E quem apita é o juiz. Então, só tem duas formas de você acabar com esse jogo. É você apitando, ou o juiz apitando, né? Ou você realmente desistindo. Aí, se você desistir, é como tudo na vida. Agora, entenda que o ato de procrastinar, você está procrastinando tudo, não é só aquela ação. Você está procrastinando a sua prosperidade, sendo a prosperidade algo extremamente específico, né? Muito pouco específico, né? Porque abrange várias áreas, também nós já falamos nisso, prosperidade financeira, prosperidade familiar, prosperidade social, prosperidade familiar, 4 pilares integrantes dessa grande prosperidade que é aquela que nós buscamos todos os dias, pelo menos de forma consciente. Mas se você está adiando, você está adiando a construção e a fortificação desses 4 pilares para que, de fato, você viva. E, de repente, lembra-se o juiz e apita. E não há gol para ninguém. Entende? Você só enxerga o mal que a procrastinação lhe faz se você entender dessa forma. Dentro dessa questão do tempo de vida. Nós precisamos, quando nós procrastinamos ação, procrastinamos resultados, procrastinamos vida, procrastinamos o nosso ponto B, o nosso desejo. E então, quando eu falei de não definir tempo para você próprio, aí sim você tem a grande chance de acabar com a procrastinação. Então, uma dica, né? Porque eu sempre falo nas lives, dicas para você acabar com essa procrastinação. Primeira coisa importante para você prestar atenção, né, é você entender que se você tiver a colaboração do seu inconsciente, e o tem 24 horas por dia, e ele está ali para te proteger, mas se você passa para ele uma informação em que há um comprometimento, ele vai entender especificamente que aquilo não pode ser adiado e, de alguma forma, o comprometimento global daquela pessoa vai ser no sentido de que na terça-feira, às 4 horas da tarde, eu marquei a minha primeira aula de ginástica e eu vou entrar para o ginásio. Isso... Tem um monte de gente procrastinando, que não sou eu. Tá? Outras pessoas podem procrastinar. De qualquer maneira, é uma atenção que você tem que dar, certo? Até que você chega, um martelo bate na mesa e fala, chega.
Não pode ser assim. Ainda bem que o faz, porque se não o fizer, qual o tempo da procrastinação? Você pode passar a vida inteira procrastinando a prosperidade, porque você sabe as ações que tem que tomar e por preguiça ou por sei lá o quê, e eu já vou falar de outros objetos de procrastinação que existem, você vai adiando o seu resultado, vai adiando a sua ação e não vai tendo o seu resultado. E procrastinar aquilo que você deseja muito é você perder tempo com outras coisas que não levam você a lado nenhum. E esse senso essa percepção clara do que te agrega valores e o que não te agrega valores é algo que você tem em mente. Eu tenho que dar os parabéns às pessoas que estão aqui comigo? Claro que tem. Eu posso dizer que são pessoas que poderiam procrastinar esse tipo de informação, uma vez que eu parto do princípio que aqui tem pessoas, todas que estão aqui, têm interesse em falar de prosperidade, viver em abundância, viver de fato um mundo de prosperidade, espelhando, modelando comportamentos de sucesso e replicando na sua própria vida, entendendo que existe um passo a passo para que você atinja uma prosperidade, e você não precisa ser ninguém especial, você basta ser uma pessoa comum. E uma pessoa comum, fazendo um passo a passo, atinge essa prosperidade. Agora, é preciso saber. Aqui tenho pessoas, sabendo que nós não estamos falando de bolo de chocolate, senão eu teria aqui um monte de gente que gostava de culinária, por exemplo, e culinária especificamente doce, porque estou falando de bolo e estou falando de chocolate, mas não é esse o caso. Todo mundo aqui sabe que eu falo de prosperidade. Se não é isso, as pessoas entram, pim, saem. Entra, pim, sai. Essas pessoas que estão aqui, que acompanham, são pessoas interessadas em se desenvolver no sentido da prosperidade. E são pessoas que têm que ser parabenizadas pela decisão que tomou. Por quê? Porque a hora que está aqui, prestando atenção naquilo que eu estou falando, além de eu ser grato, você está dando confiança, tendo confiança naquilo que eu digo, você está cedendo o seu bem precioso para mim, que é o seu tempo. Então, você é uma pessoa diferenciada porque você está decidida à mudança, ou decidido à mudança. Então, você não está procrastinando, mas poderia. Tem gente que nessa hora poderia estar sentado vendo uma novela. Tá tudo certo, eu não tenho nada contra novela. Eu, às vezes, assisto novela como entretenimento, mas não como prioridade na minha vida. Entende? Eu não tenho nenhum preconceito a nada de entretenimento. Cada um faz o seu entretenimento da forma que quiser, se divertindo como quiser, dando valor ou importância na área do entretenimento, aquilo que acha que seja importante. Está tudo bem, não há nada errado com isso, cada um faz o que quiser. A questão está na decisão de procrastinar a sua prosperidade em função desses objetos de procrastinação. Amor, você já falou aí algumas vezes em objetos de procrastinação. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer coisas que hoje em dia são acessíveis a todos nós, que muitas vezes não nos leva a lado nenhum e que alimenta a preguiça e alimenta a procrastinação. E você consegue na sua mente entender por algum motivo, e aí tem que entender de crenças, tem que entender de inconsciente ou de crenças limitantes e perceber que é uma razão para tudo, né? E para perceber isso, você tem que prestar atenção, você tem que estar atento, você tem que mergulhar a fundo no conhecimento nesse sentido. Eu tenho alunos na Matriz da Prosperidade, que é um curso específico, não tem matrículas abertas agora, está um curso fechado. São pessoas que estão dedicadas a aprender o caminho comum, o caminho passo a passo de pessoas comuns a chegar à prosperidade. Então, há um envolvimento nesse sentido. Há decisões tomadas nesse sentido. Há a decisão de investir tempo, investir dinheiro, investir aprendizado. Para quê? Porque é um investimento, não é gasto de tempo, não é gasto de dinheiro, não é gasto... porque é um propósito maior. Só que esses objetos de procrastinação que existem, e sendo mais específico, já eu digo qual é, você muitas vezes troca o seu objetivo, o seu ponto B, a sua prosperidade, o seu resultado,
procrastinando por causa desses objetos de procrastinação. E o que é especificamente? Você quer ver um objeto de procrastinação? Que eu não tenho nenhum aqui agora. Aliás, estou olhando para um, é o telefone. Nesse momento, telemóvel, né? Antigamente, o telefone, o que era? Era um quadradinho, que ainda sou desse tempo, que você tinha ali o quadradinho com uma coisa na mão, em cima, com o fio enroladinho. Isso antigamente chamava telefone. Todo mundo aqui não começa a dizer que é novinho, que não sabe o que é isso, todo mundo sabe. Esse telefone servia para uma coisa, telefonar. Eu não pegava aquele telefone e ficava olhando, brincando de rodar os disquinhos, porque não levava lá nenhum. Hoje em dia, esse aparelho que está aqui na frente, que é um telefone igual, tem 2.500 funções a mais. Então, imagina, eu até estou utilizando o mesmo aparelho para fazer uma live com uma imagem 4G, não é? Uma imagem 4 não sei o quê, aí vamos falar de técnica e me enrola, tá bom? Com uma qualidade de imagem absurda, como se fosse um estúdio de televisão, câmeras potenciais, câmeras enfiadas ali dentro, são capazes de me levar para o mundo inteiro uma questão de estalo de dedo. Então, é um bom aparelho. Não duvidem disso. Agora, existem milhões de outros artefatos dentro desse aparelho que te leva a procrastinar. Joguinhos. Alguém já ouviu falar em joguinhos? Tá tudo certo ter joguinhos. No meu telefone também tem joguinhos. Eu não passo a vida nos joguinhos. Eu me permito ter um tempo. Não é? Eu me permito não ter que deixar de fazer nada. Eu agora não estou vendo televisão, eu tenho compromisso, eu tenho hora marcada, eu tenho dia marcado, eu tenho compromisso com pessoas. Então eu não vou me permitir que meu compromisso seja adiado por algo que não me leva a lado nenhum. Aí vem o discernimento, vem o entendimento. E muitas vezes as pessoas usam as desculpas mais esfarrapadas do mundo para justificar o erro de não agir. Certo? Por que eu digo erro de não agir? Porque até parece um contrassenso, né? Porque a ação não justifica a interpretação de certo ou errado. O resultado dessa ação é que vai ser qualificada como positivo ou negativo. A inércia também é uma ação que, dependendo da pessoa, ela está parada por um motivo qualquer, então não está certo nem está errada a decisão que ela tomou, mas isso vai gerar um resultado. E, normalmente, a inércia é o quê? É a manutenção num castelo de vidro chamado zona de conforto. E zona de conforto, todos nós nos permanecemos nessa zona de conforto, impulsionado pelo nosso inconsciente, não é por mal, é para nos proteger, porque zona de conforto traz conforto. E mais do que isso, traz segurança. Porém, não te deixa crescer. Então, você tem um propósito, tem um objetivo, e por um motivo qualquer, alimentado pelo seu inconsciente, você vai pegar nesses objetos de procrastinação e vai deixar, e muitas vezes até com tempo marcado, com horário marcado, você procrastina e depois ainda arranja desculpas mais esfarrapadas para justificar o injustificável. E você vai perdendo tempo. E você vai perdendo tempo. Parabéns, mais um ano de vida. Menos um ano de vida. Mais um ano. Parabéns, mais um ano de vida. Menos um ano de vida. Parabéns, mas... E o que é que você fez? Procrastinou o tempo inteiro na sua vida? Deixou para amanhã as coisas que poderiam e deveriam ser feitas hoje? Então, eu dei um exemplo da questão mental de alimentação de informação, você ter objetivos concretos, formular bem os seus objetivos, incluir nessa boa formulação de objetivos, para que a sua mente compreenda datas e horas. E falei também desses objetos de procrastinação. E eu dei um exemplo, esse telefone que eu estou usando aqui para falar com você, existem 1000 joguinhos instalados, e eu tenho alguns, e está tudo certo. Existe a possibilidade de você fazer uma... Esses aparelhos, ele tem uma potencial alimentação do ego, não é? Porque você utiliza esse aparelho, quando eu digo você, eu estou falando para milhões de pessoas aí atrás, eu não sei quem é. Se isso te doer, é porque é com você. Se não te incomodar, joga para o lado. E tem pessoas que alimentam o ego, porque o ego ele está presente nas pessoas, ele pode sobrepor a sua razão, não é? Então,
é um objeto procrastinador porque as pessoas passam o tempo inteiro registrando tudo que acontece na vida. Sei lá, olha, eu estou doente, posta. Fui passear, posta. E aí, mais uma vez, entenda que tudo que eu falo em termos de observação não é julgamento, é para você parar para pensar, porque não é essa ação que eu estou julgando, e nem estou julgando nada, mas a pergunta vem, que resultado você tem a partir dessa ação? Então, está tudo certo, você faz como você quiser, mas qual é o seu resultado? Então, você tem, nesse objetozinho pequeno, você tem o telefone, imaginem vocês, ele até telefona. Você tem uma câmera que pode registrar 24 horas por dia tudo que você quiser, fotografias lindas, que se você for um profissional da área de fotografia, ótimo, você está dando uma boa utilidade para esse objeto procrastinador. Se não, você está perdendo seu tempo, né? Porque você não sabe regular o tempo necessário para utilizar, enquanto entretenimento, aquela parte desse aparelho, você fica viciado, e aí fica... E o que eu quero dizer em viciado? Não é dependência química. Viciado é um hábito vicioso, né? É você criar um hábito de estar ali todos os dias, o tempo inteiro, jogando um jogo, ou tirando fotografias, ou conversando com pessoas que são as conversas que não te levam para lado nenhum, e que são decisões que você pode tomar. Né? Por acaso, falei em fotografia, entrou aqui um fotógrafo, grande fotógrafo, David, né? Rodrigues. Então, quer dizer, mas não é um assunto, não estamos a falar de fotografia, estamos a falar de procrastinação e estamos falando de prosperidade. Mas é um objeto que você pode usar para 1001 coisa, como a questão do telefone, e dentre essas 1001 coisas, se você não tiver especificamente clareza na sua mente de que você tem o seu tempo de vida e que você tem o seu tempo, dentro do seu tempo de vida, você tem pequenos tempos de vários pontos B que você cria na sua vida, de lugares onde você quer chegar e que cada vez que você procrastina, você não chega no ponto B e você está trazendo não um resultado, mas está trazendo um problema. Né? Eu já nem digo desafio, porque o desafio está em você superar essa necessidade compulsiva de estar ligado a objetos de procrastinação, porque eu falei em telefone, mas podia falar em televisão também, né? Porque hoje no telefone você praticamente faz tudo até que tem na televisão. Você até assiste cinema, assiste filme, mas claro, na televisão o ecrã é maior, você senta ali no sofá e é a televisão o dia inteiro. Está tudo bem, não é isso que está sendo falado, mas será que você não está ultrapassando os limites do seu tempo, empurrando com a barriga as ações que você tem que fazer para que você atinja o seu objetivo, e aí sim, mais uma vez, por um objeto procrastinador, você está procrastinando o seu resultado? Então, são coisas que nós temos que ter atenção em relação às nossas atitudes. Então, eu já falei em maneiras certas e maneiras erradas em relação a você atingir a sua prosperidade. Concorda comigo? Eu falei que maneira certa é você entender que cada objeto de procrastinação não é um pecado, mas que você tem que olhar para aquilo como um objeto de entretenimento ou ações de entretenimento que faz parte da vida, porque vai te trazer alegria de viver, inclusive, mas que não pode ser tudo na sua vida e que, na verdade, você deve definir claramente o tempo para tudo. Então, isso é uma maneira certa. A maneira errada é fazer exatamente o contrário. A maneira errada, por exemplo, é marcar compromisso no hora. Então, existe sempre o jeito certo, existe sempre o jeito errado. Né? E a objeção que eu falo nesse sentido é a objeção de que as pessoas colocam assim, mas aí eu tô com preguiça, né? Como é que você supera essa objeção? É você perguntar para você próprio quais são os seus propósitos, quais são os seus objetivos. Aí você para na frente do espelho, sozinho, você e você, e pergunta, onde é que eu estou? O que eu fiz até hoje? E o que eu deixei de fazer? E quais são os meus sonhos? Aí aproveita, pega aquele saco que eu falo de vez em quando, né, que é um saco que a gente leva nas costas, saco dos sonhos não realizados, joga ele para frente, tem coragem, na frente do espelho, você e você, olho no olho. Abre esse saco imaginário e tira de lá de dentro os sonhos que você foi deixando para trás.
E aí eu pergunto, quantos sonhos ficaram para trás? Quantos sonhos? Você vai ser um colecionador de sonhos frustrados? Você vai acumular frustrações na sua vida? Se quiser acumular, está tudo bem. Mais uma vez eu digo, sem julgamento. Então veja se onde você quer chegar é ser um colecionador de sonhos frustrados. Está tudo certo. Se esse for o seu objetivo. Se não for o seu objetivo, então preste atenção na atitude que você está tomando em relação à sua vida. E não só a atitude que você está tomando, é a atitude que você não está tomando, fundamentalmente. Porque procrastinação é isso, é não ação em relação ao ponto B. É empurrar com a barriga. E aí é óbvio que os seus resultados não vão aparecer. E se nós, mais uma vez eu digo, temos lives diárias, e eu tenho aqui pessoas que estão diárias, tem aqui a Marta Tavares que está dizendo, eu estou participando para ampliar a minha mente consciente, ela se abriu e quer conhecimentos para ampliar a minha sabedoria, que é divina. Grata. Muito bem, Marta, obrigado pelas suas palavras, na verdade, consciência é exatamente isso. Nós todos precisamos despertar a consciência. E depois tem uma coisa, quando você desperta a consciência, o que eu devia ter tirado o telefone das ligações, porque é aniversário, então o telefone não para de tocar. Quando você desperta a consciência, você ganha conhecimento. E quando você ganha conhecimento, meu amigo, é ótimo, porque você vira um foguete. Porém, você ganha uma outra coisa. Ganha responsabilidade. Então, ganhar conhecimento, a Mônica está aqui, eu estou participando para aprender, ampliar minha mente consciente, e obviamente ela vai acabar por ampliar todo o consciente, todo o inconsciente, todo o acesso, toda a interligação, ampliando o consciente, ela entra mais na zona inconsciente, ou seja, a partir daí você ganha a responsabilidade das ações que você leva na sua vida. Porque quando nós falamos de procrastinação, muitas vezes as pessoas nem têm essa consciência. Procrastinar, o que é procrastinação, como você age em relação à procrastinação, não é uma consciência que você toma. E aí, obviamente, a partir do momento em que você mergulha na informação, você dá de cara com a sua realidade, você percebe que é a procrastinação, percebe o que está fazendo com a sua vida em relação à procrastinação, e você ganha conhecimento, expande a sua consciência, ganhou responsabilidade. O que você fazia antes e que te trouxe até aqui, e que não te leva ao próximo nível, tem que ser alterado. E aí é que é a importância do conhecimento. Certo, gente? Eu vou deixar esses últimos 10 minutinhos, mais ou menos, né? 57, 57 e 7, exatamente. 9 minutinhos. Para deixar a consideração de vocês, se quiserem fazer alguma pergunta específica sobre o tema procrastinação, né? E já agora dando aqui boa noite então a todo mundo, Patrícia, Marta, Fernanda Fonseca, Dina, Maria Socorro, Pedro de Azevedo, Augusta Camacho, Sérgio Cardia, meus parabéns, obrigado, Cláudia Helena, Luísa Osna, Irene Ramos, Maria Auxiliadora, Cláudia Helena, tem muita gente aqui, não é? E dar uma passadinha rapidamente aqui pelo YouTube também, a Carmen Monteiro, o Celso Ramalho, mais uma vez, né? Assim, eu já tinha dito também, para procrastinar. Eu não tinha aqui, sim, a tela do YouTube, não sabia que você já tinha respondido quando eu fiz a pergunta. E é exatamente isso. E o Celso Ramalho está dizendo exatamente, sou eu mesmo. Pronto, Celso, um grande abraço para você, prazer enorme te ver aqui. Ainda hoje eu tive mexendo no computador e vi umas fotos dos trabalhos que nós fizemos no Brasil. Prazer enorme te ver aqui. Que bom. Bom, e eu abro aqui a partir de agora, e se vocês quiserem, né, para fazerem alguma pergunta relacionada a isso, atenção, Tiago Nunes, olá, Mariade, David, Nelson, enfim, pessoal todo que está também no Instagram, uma boa noite para todo mundo.
Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso, está à vontade. Né? O tema hoje foi procrastinação, né? O fato de adiarmos o nosso resultado, adiarmos, e que resultado nós falamos? Nós falamos de prosperidade, adiarmos a nossa prosperidade. Então, saiba que se você está empurrando com a barriga, entre aspas, né? Saiba que você está desenvolvendo o hábito de procrastinar, você, de fato, está perdendo tempo de vida, encurtando o resto que te falta, né? Porque o seu tempo está sendo diminuído. E o resto que lhe falta é o tempo que você tem para tomada de ação. Então, encurtar, deixar para amanhã, deixar para depois, procrastinar, é perder vida, perder tempo de viver em prosperidade.